Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Anderson Boganica e estamos começando mais uma aula de língua portuguesa do 9º ano, aula 84, conteúdo Orações Coordenadas, revisão 2. Mas antes, vamos aos nossos recados. Eles são: para você que está acessando através do Google Class, não deixe de utilizar e responder a atividade obrigatória, pois através dela você exercita o conteúdo da aula e automaticamente irá registrar a sua presença na aula. Acesse os demais materiais também que o seu professor está postando e interaja com ele através do mural, deixe sua dúvida ou um comentário sobre o conteúdo da aula. Aproveite ao máximo todos os recursos. Já você que utiliza a televisão para realizar os seus estudos, continue assim. Não perca o seu foco. Mantenha contato com o colégio para que você possa retirar as listas de exercícios e devolvê-las. Assim você também irá exercitar os conteúdos da aula e poderá ser avaliado. Vamos agora aos objetivos da nossa aula. Ler e compreender tirinha, localizar o tema, identificar o efeito de humor e ironia, reconhecer o agrupamento de orações em períodos e os efeitos de sentido decorrentes do emprego de conjunções. Continuamos com a retomada de orações coordenadas, período composto. Gostaria de perguntar e que você refletisse sobre a questão. Você já teve um dia, algum momento do seu passado em que você queria muito fazer alguma atividade, brincar, fazer algo, mas todos os seus colegas, amigos, parentes estavam ocupados com outras coisas? Já teve um dia assim, um momento assim? Ou outro momento também, em que você foi até algum lugar, comprou um alimento, ou foi até a casa de alguém e tinha um alimento que você gosta, que é um dos seus preferidos. Estava super bonito, e quando você chegou lá, deu aquela garfada ou então aquela mordida e o sabor não estava tão bom quanto a aparência. Ou ainda, em um momento em que você tinha algum brinquedo para montar, ou você tinha algum encarte de revista com alguma atividade, com dobradura, montagem de alguma coisa utilizando dobradura, e você ficou animado com aquilo, em montar aquilo, mas na hora que você terminou não estava tão legal como na imagem do modelo, você não conseguiu montar com perfeição. Já aconteceu alguma dessas situações com você? São situações que acontecem porque falta prática, ou algo realmente deu errado, ou na questão das pessoas, elas tinham muitos afazeres e não podiam fazer companhia. São situações que nos deparamos no dia a dia. Mas são situações que não podem fazer com que fiquemos tristes. Não podemos ficar tristes com situações assim, com coisas que não dão certo, situações que não são como nós esperamos. E eu tenho aqui algumas dicas para você utilizar para ser feliz com pouco, para você ter momentos de felicidade com pouca coisa. Veja só. Primeira dica: admire a natureza. Segunda, faça coisas que te deixam suado. Terceira, encontre seus amigos de verdade. Quarta, leia livros que te fazem viajar. Quinta, aprenda a cozinhar seu prato preferido. Sexta, ouça mais música e cante junto. 7, diariamente, dê abraços de urso. Veja só, temos aqui 7 dicas retiradas da revista Sorria. Você pode até acessar e ver outras dicas que são, na verdade, regras da vida, o título desse material. Regras da vida. São regras que você pode utilizar aí, que podem fazer seu dia ser um pouco melhor. Então veja quais você pode fazer. Cuidado com a última, sobre o abraço de urso. Abrace as pessoas que estão na sua residência, pelo momento que estamos passando atualmente. Depois que tudo passar, você pode dar um abraço de urso com todas as pessoas, certo? Mas também só esse cuidado com a dica 7, com a regra 7, faça com as pessoas que estão aí no seu convívio, dentro da sua casa mesmo. E que as pessoas que não estão expostas, que não estão saindo, certo? Agora, tem uma situação dessas que eu mencionei, nessa tira aqui do Agar. Ele estava precisando brincar, querendo brincar, mas as pessoas estavam ocupadas. Veja só a tira.
Helga está ocupada. Hamlet saiu. Rony está dormindo. Estou completamente sozinho. Que droga! Repare bem na expressão do Agar e nos elementos da tira. São poucos, né? Agora veja o exercício número 1. Considerando a fala de Agar no quadrinho anterior, por que a imagem do segundo quadrinho é surpreendente e provoca humor? Veja só o segundo quadrinho aqui. Você vai imaginar por que ela provoca humor, porque ela é surpreendente em relação ao primeiro quadrinho. Pode começar. Formulou sua resposta? Então veja se a ideia que você anotou é a mesma da correção. Se as palavras são diferentes, mantenha a sua resposta. A imagem é surpreendente, pois mostra Agar em uma gangorra, ou seja, um brinquedo no qual é preciso haver duas pessoas para funcionar, mas ninguém pode brincar com ele. A questão da imagem do segundo quadrinho ser surpreendente é essa. O brinquedo é necessário duas pessoas, então ele não consegue utilizar esse brinquedo. Por isso, uma imagem surpreendente. Agora, responda comigo esse quiz. A Helga está ocupada. Hamlet saiu. Rony está dormindo. Estou completamente sozinho. No primeiro quadrinho da tira, há períodos simples. É possível identificá-los, porque cada oração A apresenta apenas um verbo ou uma locução verbal. Letra B, apresenta mais de um verbo ou mais de uma locução verbal. O que você pensou? Esses períodos são simples, porque apresentam uma forma verbal ou não. O que você pensou? A ou B?
Se você pensou na A, esses períodos são simples porque apresentam apenas um verbo, uma locução verbal, você pensou certo. É essa a alternativa. Nós temos apenas um verbo em cada oração aí. Com base nisso, temos o exercício de número 2. Reescreva a fala de Agar de modo a transformá-la em período composto. Faça os ajustes necessários. Pode começar. Respondeu, conseguiu reestruturar, formando apenas um período composto? Confira a resposta. A Elga está ocupada, vírgula. Hamlet saiu, vírgula. Rony está dormindo e estou completamente sozinho. Nós temos aqui agora a presença de um período composto. Verifique que a união dos períodos simples pela vírgula, nós formulamos aí um período composto. Então, apenas um período composto formado por algumas orações. Vamos conferir quantas orações. Está, uma oração. Saiu, outra. Está, outra oração. Estou, outra oração. Então, 1, 2, 3, 4. 4 orações nesse período composto. Agora, sobre a tira de Agar ainda, repare na expressão fisionômica dele e responda esse exercício número 3. Qual o sentimento de Agar? Como isso evidencia-se com o emprego de períodos simples? Explique. Veja só, como é evidenciado o sentimento de Agar através do período simples que havia no quadrinho original.
Respondeu, consigo pensar no sentimento e como esse sentimento é evidenciado através de vários períodos simples no quadrinho? Confira a resposta. O sentimento é de tédio, que evidencia-se por meio dos períodos simples, que enumeram isoladamente suas motivações, ou seja, destaca-se a importância de cada uma delas. O tédio fica evidenciado a cada oração, a cada período. Então, ele diz algo, a Helga saiu, o Hamlet saiu, eu estou sozinho. Então, ele dá um destaque a cada situação, a cada oração. Isso ajuda a apresentar o tédio que ele está sentindo naquele momento. Vejamos agora uma retomada dos conceitos de frase e frase nominal. Frase, todo enunciado linguístico com sentido completo, que estabelece comunicação. Exemplo, Hamlet saiu. Que droga. Frase nominal, não apresenta verbo. Exemplo, que droga. Oração, quando se estrutura em torno de pelo menos uma forma verbal. Exemplo, Hamlet saiu. Veja só, frase é um conceito mais amplo e os outros ficam dentro de frase. Frase é uma palavra ou conjunto de palavras que transmite uma informação, tem um sentido, uma intenção. Frase nominal, não há presença de verbos, apenas talvez verbos na forma nominal, que são infinitivo, particípio e gerúndio. Agora, a oração ela é estruturada com a presença de um verbo ou uma locução verbal, pelo menos. E os conceitos de período simples e período composto. Período simples. Há apenas uma oração, a qual se constrói em torno de um único verbo ou locução verbal. Exemplo, Hamlet saiu. É o mesmo exemplo de oração. Período simples também tem o nome de oração absoluta. Nós temos aqui o verbo saiu, apenas um verbo, apenas uma oração. Já o período composto é formado por duas ou mais orações, construídas em torno de dois ou mais verbos ou locuções verbais. Exemplo, a Helga está ocupada, Hamlet saiu. Nós temos aqui a presença de um período composto. Nós temos duas orações, formadas, estruturadas por dois verbos, está e saiu. Dois verbos, duas orações, período composto. Repare, frase, frase nominal, oração, período simples, período composto. Os conceitos eles vão se especificando, vai afunilando cada conceito. Período composto por coordenação é aquele constituído por orações coordenadas. E o que são coordenadas? São orações que, embora mantenham entre si relações de sentido, são sintaticamente independentes, ou seja, uma não exerce função sintática em relação à outra. O período composto por coordenação, nós vamos ter, no mínimo, duas orações com os seus sujeitos e os seus predicados, sem ter uma dependência de uma ou de outra. Uma oração não vai depender da outra, porque cada uma tem o seu elemento. Agora vejamos isso na prática aqui. Oração coordenada assindética vem sem conjunção coordenativa. Nós temos os exemplos. A Helga está ocupada, Hamlet saiu. Nós não temos nenhuma conjunção em nenhuma dessas orações. Por isso, elas são assindéticas. O a é um a de negação, não há sindeto, não há conectivo. Já o segundo conceito, oração coordenada sindética, vem com conjunção coordenativa, vem com o sindeto. Nós temos a Helga está ocupada. Essa aqui continua sendo assindética, sem conjunção. Já a segunda, e Hamlet saiu, nós temos a conjunção e. Então, por isso, nós temos uma oração coordenada sindética. Com base nisso, nós temos o texto número 2, uma nova tira para exercitar esses conceitos revisados. Veja comigo no detalhe cada tira, cada quadrinho da tira. Eu odeio esse avião, nada encaixou direito, as instruções estavam incompreensíveis, os decalques rasgaram, a tinta derramou e tem cola para todo lado. Que desastre! $6 jogados no lixo. Não consigo me lembrar de outra tarde tão chata. Que perda de tempo. Hobby idiota. Claro que com a prática que tivemos,
nós nos sairíamos muito melhor em outro aeromodelo. Vamos comprar uma daquelas caravelas cheias de cabos. Com base nessa tira, nós temos o exercício número 4. Repare que nós temos aqui no detalhe o primeiro quadrinho e o quarto quadrinho. Explique o que cada uma das expressões faciais de Calvin revelam e por que houve essa mudança. Então verifique no primeiro quadrinho o que a expressão facial de Calvin apresenta e no quarto quadrinho essa mudança de expressão o que representa. Responda. Respondeu? Prestou bem atenção na expressão facial que mudou do primeiro quadrinho para o quarto? Confira a sua resposta. No primeiro quadrinho, Calvin está chateado por ter passado o dia todo montando um avião de brinquedo e não obter um bom resultado. No quarto quadrinho, ele está animado com a possibilidade de montar outro aeromodelo. Isso mesmo, a diferença de expressão facial é que no primeiro ele está desanimado porque não estava dando certo o brinquedo que ele havia montado. Já no último quadrinho ele estava animado porque ele iria comprar e montar outro brinquedo, uma caravela que o personagem sugeriu para ele. Certo? Próximo exercício agora. Exercício 5. Nada encaixou direito, as instruções estavam incompreensíveis, os decalques rasgaram, a tinta derramou e tem cola para todo lado. Quantas orações há nesse período da fala de Calvin? Como você as identificou? Então, verifique quantas orações há e explique como você achou cada oração.
Conseguiu encontrar as orações, identificar quantas são e explicar como você identificou cada uma? Então confira a resposta. Há 5 orações, uma vez que há 5 verbos. Isso mesmo. A contagem de orações se dá pelo número de verbos. Se nós temos 5 orações, nós temos 5 verbos. Veja só, está destacado cada verbo. Temos encaixou, estavam, rasgaram, derramou e tem 5 verbos, 5 orações, um período composto. Agora, com esse mesmo período, vamos ao próximo exercício. Número 6, usando o mesmo trecho, os verbos estão destacados ainda para te ajudar, que são 5 orações. Apenas uma dessas orações se conecta à anterior por meio de conjunção. Identifique a conjunção e as orações. Veja bem, temos 2 orações e uma delas apresenta a conjunção para fazer a ligação com a anterior. Identifique quais são elas. Identificou as orações e a conjunção? Confira a sua resposta. A oração "a tinta derramou" se conecta à oração "tem cola por todo lado" por meio da conjunção "e". Nós temos aqui detalhado ainda em amarelo as orações. A tinta derramou e tem cola para todo lado. Temos a conjunção "e", unindo, estabelecendo a união dessas 2 orações, somando uma última informação às demais. Agora, ainda sobre o mesmo trecho, veja só, ficaram aqui ainda as informações, os verbos destacados para mostrar que são 5 orações e a conjunção da última oração que faz a ligação com a anterior. Qual é a relação de sentido que as orações do primeiro quadrinho da tira estabelecem entre si? Explique. Veja só, ele cita aí algumas situações, são 5 orações. Que relação há entre essas 5 orações? Responda.
Encontrou a relação de sentido entre essas orações? Confira a sua resposta. As orações estabelecem relação de adição, evidenciada pelo uso da conjunção e. Isso mesmo, nós temos ali uma sequência de fatos que ele vai somando, que o brinquedo não encaixou, que não estavam as instruções não estavam incompreensíveis, que os decalques rasgaram. Então ele vai somando informações, vai acrescentando informações, fatos novos. Isso fica evidente quando ele finaliza ainda com a conjunção e. Agora, sobre esse mesmo trecho, nós temos um quiz, respondemos juntos. De que modo as orações que não apresentam conjunção são separadas? Letra A, por pontos finais. Letra B, por vírgulas. Nós vimos nos exercícios que nós temos duas orações que estão ligadas pela conjunção e. E as demais, por pontos ou por vírgulas? Se você pensou e visualizou de novo aqui o trecho, a separação das orações é feita por vírgula, certo? Se houvesse ponto, nós teríamos períodos simples e não um período composto. Então, a resposta certa é vírgulas. Letra B. A separação das orações é feita por vírgulas. Retome comigo agora a questão de oração coordenada assindética e sindética. Lembrando que a assindética ela não apresenta conjunção e a sindética apresenta uma conjunção coordenativa. Nós temos aqui destacado em verde as assindéticas e em azul as sindéticas. Primeiro exemplo. O estudante leu o texto e respondeu o exercício. Oração sindética coordenativa e respondeu o exercício. Nós temos a conjunção e, uma relação de adição. Ele saiu cedo, porém não chegou na hora. Porém não chegou na hora, nós temos a conjunção porém, indicando que é uma coordenada adversativa. Terceiro exemplo. Siga o roteiro ou peça informações. Nós temos ou peça informações, a conjunção ou nessa oração, indicando ser uma sindética alternativa. Próximo exemplo, estão me esperando, portanto preciso ser rápido. Portanto preciso ser rápido é uma oração sindética conclusiva, porque nós temos a conjunção portanto. Já o último exemplo, leve uma blusa, que lá faz frio. Que lá faz frio é uma oração coordenada sindética explicativa, porque o que é uma conjunção que tem essa ideia de explicar. Não há como nós falarmos em período composto por coordenação se não falarmos de conjunções coordenativas, porque o período composto por coordenação exige, normalmente, uma conjunção coordenativa, quando há uma oração coordenada sindética. Então, retomemos aqui o conceito de cada conjunção, ou locução conjuntiva. As conjunções aditivas, nós temos o e, o nem, que tem o sentido de e não. Temos também não só, mas também, não só como também, bem como, não só, mas ainda. Lembrando que aqui nós não temos um exemplo completo. As reticências indicam que ali haveria uma informação. Por exemplo, usando o não só como também. Não só é aplicado, como também é educado. Então, nós temos duas informações sendo somadas. Agora, sobre as conjunções adversativas. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante. Nós temos aqui as adversativas, elas estabelecem uma ideia de oposição de ideias, fatos que são contrários. Uma oração diz uma coisa e, na sequência, a outra contraria a anterior. Já quando temos conjunções coordenativas alternativas, o ou, o ora, ora, o já, já, o quer, o seja, seja, o talvez, talvez, é para estabelecer uma relação de alternância ou de exclusão de situações, de coisas, certo? Conjunções que são conclusivas. Nós temos o logo, o pois, lembrando que depois do verbo ele tem essa ideia de conclusão, o portanto, o por conseguinte, o por isso e o assim. E as conjunções explicativas, que trazem essa ideia de explicação, o que,
o porquê, o pois antes do verbo e o porquanto, certo? Revimos aí as conjunções, como eu disse, não há como falar de coordenação, período composto por coordenação, sem retomar as conjunções coordenativas. Com base nisso, vamos exercitar esses conteúdos retomados com o texto número 3. Garçom, minha salada está se mexendo. É mesmo? Isso só pode ser duas coisas. Ou são larvas, ou terremoto. Graças a Deus. Então havia um terremoto ali mesmo. Com base nisso, nós temos o exercício 8. Na tira, o garçom diz à cliente que só pode haver dois motivos pelos quais sua salada está se mexendo. Letra A. Que orações sinalizam essas duas possibilidades? Letra B. Que conjunção introduz essas orações coordenadas? E que relação de sentido ela expressa? Então vamos voltar aqui. Você deve reler a tira novamente e encontrar duas orações. Veja ali no diálogo das personagens. Duas orações que estabelecem uma relação de alternância e qual é a conjunção que dá essa alternância, essa possibilidade. Respondeu, encontrou as orações que dão essa ideia de possibilidade e qual palavra, qual conjunção ajuda a dar esse sentido de alternância? Confira a sua resposta. Letra A. As orações que sinalizam as duas possibilidades são ou são larvas ou é terremoto. Lembrando que a segunda oração nós temos o verbo ali subentendido. Não houve a necessidade de repetir a forma verbal ser ou são larvas ou terremoto.
o é está oculto. Letra B, a conjunção ou, que expressa sentido de alternância. Isso mesmo. Então, ou são larvas ou terremoto, conjunção ou, resposta do nosso exercício 8. Ainda para exercitar esses conteúdos retomados, temos mais uma tira de Charles. Vamos lá. Milhares de pessoas desfilaram sua alegria pelas ruas, mas economistas preveem que a limpeza custará muito dinheiro. Hoje o dia está ensolarado, mas economistas alertam que isso pode elevar os preços dos óculos de sol. Embora as plateias do país inteiro estejam adorando o filme, economistas afirmam que ele provavelmente dará prejuízo. Repare que o personagem mudou de posição aí também, hein? Com base nessa tira, vamos responder um quiz juntos. Na tira, Charlie Brown assiste a um noticiário. As notícias são introduzidas por uma afirmação positiva e, ao mesmo tempo, são seguidas de uma ressalva. De acordo com o jornalista, quem indica essas ressalvas? Vamos lá. Letra A, milhares de pessoas. Letra B, os economistas. Letra C, plateias do país. Quem faz sempre uma ressalva? São os economistas. Então, o dia está ensolarado, mas os economistas previam que os óculos iriam subir, o preço iria subir. Então, letra B, os economistas. Exercício de número 9, sobre a mesma tira. Como essas ressalvas contribuem para o acontecimento na última cena? Repare que na última cena o personagem está de ponta cabeça. Como as ressalvas contribuíram para essa posição? Respondeu? Então confira. No último quadro, Charlie Brown está de ponta cabeça por causa da sequência de previsões negativas dos economistas. Isso mesmo, a conjunção mas ajudou ele a mudar de posição e ele achou isso negativo, certo? Agora o exercício número 10, ainda sobre 2 quadrinhos da tira. Explique de que forma o emprego do mas contribui para os sentimentos de Charlie Brown sobre o noticiário. Faça essa explicação sobre o sentimento do personagem.
Respondeu? Então confira a sua resposta. A conjunção mas nas orações coordenadas sindéticas, presentes nos 2 primeiros quadrinhos, intensifica a quebra das expectativas e notícias positivas e frustra Charlie Brown. Isso mesmo, lembrando que aqui o sobrenome dele deveria estar com o B maiúsculo, hein? B maiúsculo no sobrenome do personagem. Mas sobre o conteúdo do exercício. O mas quebra a expectativa, ele acha que algo vai ser bom, vai continuar tendo notícias boas. E quando o jornalista fala, mas os economistas, isso faz o Charlie Brown ficar frustrado. Ele tem o ânimo dele abalado devido à sequência da notícia. Estamos chegando ao fim da nossa aula e o que vimos hoje? Estudamos o gênero jornalístico tirinha, os conceitos de frase, oração, período simples e período composto por coordenação, que são formados por orações coordenadas assindéticas e ou sindéticas. Temos aqui as referências do nosso material. Agora sim, chegamos ao fim propriamente dito. Continuo desejando a você dias melhores, continue bem e bons estudos.